Olá a todos, eu sou a Domingas Sarimata e este é o Sarimata Podcast. Olá mais uma vez. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente para nós contabilistas. Vamos falar do software Primavera como ferramenta contabilística. E hoje temos um convidado expert na matéria. Atenção, do que eu sei sobre o Primavera, eu devo a ele. Sabe que para nós, os contabilistas, é muito importante conhecer bem a ferramenta de trabalho. E claramente, a maior parte das empresas nós trabalhamos mais com o software Primavera. Você que é contabilista, conhece bem o Primavera? Você que é o contabilista, será que você ainda está a sofrer calado? Essa é uma expressão que eu aprendi com o nosso convidado. Eu estava sempre a dizer, toda Domingas, senhora Domingas, vocês estão a sofrer calados. Claramente que hoje eu trouxe o nosso convidado e não só como ajudou a mim, a intenção é ajudar a todos vocês, contabilistas. E sei que de hoje em diante vocês vão aderir aquilo que é a competência sobre o nosso software. Então, para hoje, eu passo a apresentar-vos o nosso convidado, que é licenciado em Contabilidade e Administração, na especialidade Auditoria. Atenção, olha o peso. E é formador certificado pelo Senfor. Ele que é consultor certificado pela Cigit Primavera, Master Quash na empresa de software e automação tecnológica, Sinfotec Rangel. Seja bem-vindo, Félix. Eu chamo consultor Félix. Bem, eu chamo consultor Félix. Vocês, atenção, é Francisco Félix. Boa noite, seja bem-vindo, Félix. Boa noite, consultora de Minas, como Eu também também sou a consultora. chamo. Obrigada, Félix. Então, hoje vamos abordar um tema bastante pertinente. Eu já dizia que nós sofremos calados todos e hoje vamos parar de sofrer calados. Sei que a maior parte para que o choro termine, vocês vão ter que habilitar-se à formação. O que vamos passar hoje aqui é para elucidar-se alguns pontos sobre a primavera. Mas claramente que se você tiver intenção de aprofundar, já sabe, é só contactar-nos. Félix, por favor. Consultora Domingas, eu desde já agradeço pelo convite, no caso, e também pela consideração. Bom, eu sei que aquilo que estaremos a abordar aqui vai ajudar muitos que, no fundo, acabam por olhar o software Primavera apenas como um simples programa. A grande verdade é que hoje acabamos por ter inúmeros desafios naquilo que é o tratamento da contabilidade e utilizar ferramentas certas vão acabar por ajudar a dinamizar aquilo que é, no fundo, o nosso trabalho, Sim. no caso. E especificamente hoje estaremos a falar do software Primavera e, no fundo, boa parte das empresas a nível do nosso país acabam por utilizar o software Primavera. E é bem verdade que quando falamos do software Primavera, nós acabamos aqui por estar a falar nada mais, nada menos de um software que acaba por ajudar na gestão das organizações. É verdade que o software Primavera acaba não tendo apenas a parte da contabilidade, acaba tendo outras áreas de negócio, no caso, mas no fundo nós aqui estaremos especificamente a falar da parte contabilística, da parte da contabilidade, se preferirmos no caso. Então, sei que mediante aquilo que vamos desenvolvendo, vai acabar por também
ajudar-nos a compreender diferentes situações em volta daquilo que é o software Primavera no fundo. Muito bem, Félix. Bem, então, caros contabilistas, hoje vamos aprofundar e quero trazer aqui uma temática. Eu penso que daqui aos próximos tempos vamos passar a deixar uma enquete Ok. para dúvidas, o que realmente gostariam de melhorar em termos da nossa aplicação que é mais usada, não é? Exato. Posso arriscar-me em dizer que 90% das empresas cá em Angola utilizam o Primavera, Félix? Bom, eu posso concordar com essa abordagem, porque no fundo acabamos por perceber, e fruto das experiências que tenho, especificamente naquilo que eu trabalho com software Primavera e olhando para diferentes empresas, no caso, maior parte delas acabam tendo o software Primavera como software de gestão. É verdade que algumas acabam tendo um outro software, mas acabam sempre também tendo aí incluído o software Primavera. Sim, muito bem. Então, Félix, onde é que cresce, onde é que nasce essa dificuldade de nós contabilistas entendermos a ferramenta de maior importância para a melhoria do nosso trabalho? Bom, no fundo, o que é que na verdade tem acontecido com os contabilistas? Por norma, alguns contabilistas acabam conhecendo o software Primavera por curiosidade. Sim, Uma boa parte ouviu que um amigo tem ou utiliza o software Primavera e vai olhar, por favor, ajuda-me a instalar o software Primavera. E no fundo, nós temos aqui duas coisas importantes. A primeira é o conhecimento da contabilidade e a segunda é o conhecimento do software Primavera, sim, que no fundo acaba apoiando também aqui a contabilidade. Logo, quando o contabilista não tem domínio do software, no caso, então vai acabando por utilizar a ferramenta e muitas das vezes vai utilizar mal. Quando eu digo utilizar mal, não estou aqui a me referir que não estará a efetuar os lançamentos contabilísticos, não. Mas estou aqui a me referir de ter trabalhos manuais, perder horas a tratar certas informações e relatórios quando o próprio software em si disponibiliza estes relatórios, no caso. Então, eu penso que uma das maiores dificuldades dos contabilistas começa pela falta de conhecimento em si do próprio software, no caso. Alguns acabam frequentando até a academia, no caso, e limitam-se apenas naquilo que são os lançamentos contabilísticos. Ele aprendeu que não, eu chego aqui, vou efetuar os lançamentos contabilísticos, mas o software acaba por nos oferecer muitas outras funcionalidades, no caso. Então, e normalmente os contabilistas acabam sempre, eh, como tenho usado o termo, né, acabam sofrendo calado, calado. porque no fundo, O dono do termo dessa frase é que nós sofremos calados, é verdade. exatamente, no fundo o software acaba por ser muito abrangente e acaba sendo uma mais-valia quando bem utilizado no caso. Então penso que a falta de conhecimento é um dos fatores. O outro é na verdade, a falta de explorarmos mais o software. Porque, no fundo, quando temos um software de gestão, nós precisamos olhar e perceber o que é que ele pode nos oferecer. Eu preciso questionar essa dificuldade que eu tenho, aquilo que eu normalmente perco X de horas, 10, 20 horas, mas será que o software não consegue me dar uma solução? Será que o software não consegue me ajudar com uma dinâmica diferente? No fundo, aí aonde cada um de nós vai conseguir ter a maior proveito da ferramenta. Sim. O Félix falou de um ponto que é muito importante, que nós, os contabilistas, só não tiramos partido da aplicação por falta de conhecimento. E citou também a componente dos mapas. Como é que nós, os contabilistas, conseguimos identificar que aí há mapas que podem ajudar a simplificar o nosso trabalho? Certo. Bom, primeiro é que fora
do software, os contabilistas acabam conhecendo diversos relatórios que são importantes naquilo que é a apresentação da informação contabilística. E ao associarmos a parte da contabilidade ou ligarmos com o software, acabamos muitas das vezes por esquecer que essa informação que nós temos como base fora do software, o software também precisa nos ajudar com esta informação. Logo, a partir daí, eu consigo, no caso, questionar ou consigo investigar dentro da própria plataforma se tem este ou aquele relatório, porque no fundo tem um aspecto que o software acaba por ter, que é uma opção de pesquisa. E na opção de pesquisa eu posso sempre procurar, por exemplo, mapa de retenções. Eu posso sempre procurar, por exemplo, demonstração de fluxo de caixa. No caso, eu sei que estes relatórios ou estes mapas acabam sendo importantes naquilo que é a apresentação da informação contabilística. Sim. Tenho noção, embora se calhar tenha pouca experiência com software Primavera, mas ao ter contato com o software, eu logo tenho que procurar olhar que aquilo que eu pretendo ter como base para a apresentação das minhas informações, lá no software eu devo encontrar. Exatamente. Pois é, então vamos parar de sofrer calados. Realmente, por acaso, é um número assustador de contabilistas a sofrerem calados, e principalmente na época de fecho. É uma dor de cabeça, e no fundo nós temos, o software Primavera tem o Office Extension, na verdade, né? Se calhar vamos falar abordar. sim. Exato, mas... Sim, porque chamou o Office Station. Antes de irmos para lá, eu queria falar um pouco dessa dinâmica de os contabilistas não conseguirem exportar diretamente o fluxo de caixa. Como acontece e como é que ele deve ser parametrizado para a sua extração? Ok, bom, o que normalmente acontece é o seguinte: toda e qualquer aplicação ou software carece de uma configuração. No fundo, a maior parte dos contabilistas acabam, por exemplo, tendo o software Primavera, criam a empresa, no caso, e estão logo a trabalhar. Na verdade, nós precisamos olhar para as configurações em si, porque o software por si só, ele precisa de receber uma instrução para conseguir nos apresentar os resultados que desejamos. Uma boa parte das pessoas, os contabilistas, já ouvi dizer: não, mas o software não funciona bem nesse aspecto, não, o meu balanço, a informação não aparece corretamente, não, isso, aquilo. A grande verdade é que a falta da configuração em si acaba também por ter aqui ou ser relevante naquilo que são os maus resultados, ou naquilo que muitas das vezes é uma avaliação que os contabilistas acabam por fazer. No fundo, quando temos a aplicação bem configurada, especificamente estamos aqui a falar, por exemplo, da exportação, do relatório da demonstração de fluxo de caixa, nós precisamos configurar, porque o software acaba por exemplo, nos sugerir uma configuração, e nós precisamos adequar aquilo que é a nossa realidade. Ou seja, quando eu vou registrar um movimento a nível do software, eu preciso que o software, por exemplo, perceba o que é que no fundo depois eu quero que ele tenha como comportamento. E a partir daí eu vou ter a necessidade de configurá-lo. Caso eu não saiba, eu vou solicitar quem tenha conhecimento para que consiga me ajudar até de forma organizada, porque no fundo depois o contabilista vai fazer o quê? Vai exportar a informação errada, depois vai levar no Excel, vai estar a fazer manualmente, quando na verdade com o software parametrizado ele consegue ter a informação a ser exportada com os dados corretos. Sim. No fundo, para a questão da exportação da informação, especificamente a demonstração de fluxo de caixa, a necessidade de validar antes a configuração do software em si é muito importante. Bem, é extremamente importante, porque eu já sofri
E graças a Deus eu parei de sofrer. É, Então, Félix, é muito bonita essa toda a abordagem sobre primavera. É lindo, porque o primavera é lindo quando você entende. realmente, Quando você não entende, vai encarar a aplicação como um bicho de sete cabeças. realmente. E é muito, já ouvi de várias vezes em muitas bocas dizerem que o primavera é a aplicação mais difícil de trabalhar com ele. E é verdade? Bom, eu discordo, né? Discordo porque no fundo o que acontece é nós acabamos sempre por ter perspectivas diferentes, né? Se eu tiver pouco conhecimento de software Primavera e na primeira tentativa, na segunda tentativa, algo acaba correndo mal, então eu posso ter logo a perspectiva de que não, é difícil, de que não, não acho que vai me ajudar, mas se procurarmos perceber o porquê que estamos a chamar de difícil, muitas das vezes acabamos por ter receio de dar passos naquilo que se calhar eu que estávamos habituados a fazer. Porque no fundo uma boa parte dos contabilistas que acabam hoje migrando para o software Primavera trabalhavam com Excel apenas, né? Sim, E no fundo estamos a falar de uma ferramenta também poderosa e que atualmente continua a servir de grande ajuda para a contabilidade, mas ao passar para o software Primavera, acabamos por ter a necessidade de nos adaptar àquela realidade. sim, E penso que o chamar difícil vai ser sempre como nós estamos a encarar o software em si. Porque se hoje eu abri o software, hoje eu procurei treinar, hoje eu procurei efetuar os lançamentos, amanhã novamente eu procurei entender isso, aquilo, porquê disso, no fundo eu vou sempre acabando percebendo que não, aquilo que eu pensava que é difícil, no fundo não é. não é Então o difícil. conceito de difícil é sempre na perspectiva de que muitas das vezes não paramos para eh, ter mais tempo com o software, entender melhor, no caso, o caminho que nos reserva, no fundo, é este, né? Pois. Mas também buscar por capacitação. Realmente, no fundo, esse é um dos pontos principais, né? As pessoas acabam querendo utilizar a ferramenta, mas sem capacitação, né? No fundo, vamos depois ter aí a questão, né, e também ouço muitos contabilistas falarem isso. Não, o problema é o É o software. software. Eu lancei as informações, mas o software não registrou. E muitas das vezes é falta de É capacitação, é falta verdade, de sinceridade das é pessoas, verdade. no caso. Sim. Eu como já passei por essas todas as questões, então por isso eu afirmo que é verdade. Né? Eu, por exemplo, eu quando ia fazer lançamentos, às vezes você se não fixar o ano, você está a fazer lançamentos, mas se não der conta do ano, você está a lançar para o outro ano. É, E principalmente aquela questão de trancar o ano. exato, Porque ainda há muitos contabilistas que não sabem trancar o ano, Félix. certo, é. Então, o que é necessário para trancar o ano? E também, enquanto tivemos a informação, falou muito sobre a questão, se não consegue trancar o ano, tranca os diários. Como é que acontece? Bom, no fundo nós temos estas duas opções na parte da administração. Sim, A nível de software, Primavera, nós temos o ERP, que no fundo é a parte em que acabamos por efetuar a gestão das nossas diversas áreas de negócio. eh, e temos então a parte da administração, que no fundo é a parte em que vamos criar a empresa, vamos criar os utilizadores, vamos definir as permissões. E na parte da administração nós temos a possibilidade em contabilidade de, depois de termos o exercício com os registros efetuados, temos a possibilidade de, eh, na opção contabilidade, de bloquear o diário ou bloquear o exercício. No fundo, é importante, como estamos a falar, é importante sim, também buscar capacitação, porque se partirmos para esta opção sem ter noção, podemos criar constrangimentos naquilo que são as operações que vamos realizar, porque no fundo
nós precisamos certificar que o exercício está fechado e que não vamos efetuar nenhuma alteração. Outra alteração. E depois aí então vamos para a parte da administração, o administrador, e efetuar então aí o bloqueio ou do exercício ou do diário, no caso, né? Temos essa opção, mesmo na opção contabilidade, conseguimos então avançar com esta opção. Eu teve um tempo que eu sofria muito, porque depois você está a lançar, e às vezes os técnicos estão a lançar, eu Exato. ainda não tinha o domínio ou a habilidade de trancar, e estamos lá a lançar, o técnico não prestou atenção, começa a lançar para um outro ano. E está lá a lançar e você pergunta os movimentos, quando você vai fazer verificação, então não lançou? Não, lancei. Lancei sim, você fica lá o tempo todo. E depois percebe que não, o indivíduo não lançou no ano Exato. em que ele está aí, que ele julga estar a lançar. Então, há uma importância muito grande de sabermos quando transitamos o ano, é trancar mesmo. Trancar os diários, claramente que vai precisar de uma capacitação para poder fazê-lo, mas faz toda a diferença. Hoje por hoje, eles quando vão lá para verificar, é mesmo só de consulta, já não faz nenhuma alteração. Sim. E faz toda a diferença, Félix. É que você onde vai fica mais confortável, Exatamente. porque sabe que só você é que vai poder fazer as alterações. Exato. Caso ir desbloquear, no caso, não é? Como já está fechado, já não mexe mais, dá continuidade. Então, neste caso, Félix, é outro problema muito comum que até chega a dar graça, que é a questão do fluxo de caixa. Exato. O fluxo de caixa é o mapa mais terrível no Primavera. É terrível, porque nós, os contabilistas, andamos muito tempo de perna bamba para tentar entender o mecanismo deste mapa. Então, como funciona? Bom, na verdade, nós temos, a partir daquilo que são as exigências legais, a nível da contabilidade, nós temos um modelo para a exportação dessa informação. Sim. E a nível de Primavera, nós precisamos apenas garantir que os documentos no qual sabemos que terão a reflexão para caixas, no caso, ou bancos, Sim. nós precisamos previamente nestes documentos configurar aí a reflexão para o fluxo de caixa. Nós temos duas opções, no fundo. A primeira existem alguns documentos que estão previamente identificados, como, por exemplo, salários. Sim. Eu posso diretamente, neste documento, a nível de software, indicar aí a rúbrica associada ao salário para alimentar o fluxo de caixa. Temos, por exemplo, uma outra situação que é documentos em que, no fundo, não temos uma especificação daquilo que vai ser a operação muitas das vezes, como, por exemplo, pagamento, no caso, pagamento bancos, né, ou bancos, no caso. Esse documento, muitas das vezes eu posso pagar fornecedor, eu posso pagar, por exemplo, outro credor. No fundo, eu posso realizar N operações. Então, para a questão da reflexão nas demonstrações de fluxo de caixa, ao alimentar este mapa a nível do software Primavera, esse relatório, eu preciso garantir que tenha ali, por exemplo, um caractere, imaginemos um ponto de interrogação ou um outro caractere que vai me permitir ter atenção no ato do registro a nível da contabilidade, porque no fundo, quando eu tiver a efetuar o registro de uma operação que haja necessidade de refletir naquilo que é a demonstração de fluxo de caixa, eu conseguirei ter o despertar. O sistema vai logo me despertar que eu preciso indicar a rúbrica para poder para o fluxo de caixa, no caso. E eu conseguirei então ter aí a atenção e indicar a devida rúbrica. Muito bom. Sabe que é difícil e você olha para os mapas, o balanço está alimentado. Exato.
a demonstração de resultados está alimentada, mas olha para o fluxo de caixa, só está duas rúbricas, Clientes e fornecedores. clientes e fornecedores. E depois você pergunta, mas eu, na contabilidade, eu fiz bem os movimentos. Exato. Então, como é que aqui isso está a alimentar duas Duas rúbricas? rúbricas. E tem uma outra questão, né? Que normalmente, quando levantamos esse assunto, o contabilista vai dizer: ah, não, mas eu estou habituado a fazer isso no Excel. Ah, não, isso. Tem uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção a nível daquilo que são os registros, a informação da empresa em si. Sim. E deixo aqui também isso como uma dica, uma chamada de atenção, uma reflexão para os contabilistas, no caso, que é toda a informação que nós vamos, no caso, gerar, nós precisamos garantir que essa informação esteja disponível para consulta, não só hoje, mas amanhã e posteriormente. Sim. Ou seja, eu não posso estar a me prender só com os arquivos ou os ficheiros em Excel. No fundo, não, se amanhã eu não estiver aí, então eles vão me procurar por mim. Não. Na verdade, nós acabamos por hoje ter os softwares para nos ajudarem a conservar até a informação, Sim. no fundo. Então, quando eu, por exemplo, ter aqui a questão de olhar para as minhas informações daqui a 2, 3 anos, aquele ficheiro em Excel provavelmente pode não estar, mas eu tenho a informação na base de dados, está registrada. Sim. Eu consigo consultar, consigo ver, no caso, e acompanhar essa dinâmica. Então é necessário que os contabilistas consigam olhar e ter maior parte das informações que vão gerando registrada a nível do software. Falou-se, estamos aqui a falar muito sobre a questão de conservar a informação. Como é que normalmente eu devo sentir ou como é que sentimos que estamos a conservar a informação? Bom, no fundo, todo e qualquer software tem aqui a questão dos backups, né, que chamamos em português de cópia de segurança. Sim. No fundo, nós precisamos acautelar que existam cópias de segurança a serem geradas. Sim. Porque já houve situações em que a empresa, olha, o servidor não está a funcionar, olha, o computador parou de ligar, mas quando acautelamos a questão do backup, nós acabamos por ter a informação salvaguardada. Porque eu com os backups ou as cópias de segurança salvaguardadas, por mais que eu tenha que mudar agora de computador, isso não terei nenhum problema. Eu não precisarei pegar a informação contabilística do exercício 2023 ou 2024 ou 2025 e ter que lançar manualmente porque vou mudar de computador. Não, nós temos um processo que a partir do backup que temos, pegar o backup mais recente e conseguir repor no ambiente em que vamos trabalhar. Sim. Por exemplo, os contabilistas têm a possibilidade, e muitos trabalham, por exemplo, no ambiente do cliente, e têm a possibilidade de efetuar um backup da base de dados do cliente, com a permissão do cliente, obviamente, e repor esse backup no seu ambiente, trabalhar com calma, depois de concluído, pegar, voltar a fazer um backup e repor no ambiente do cliente. Atenção, temos aqui duas situações importantes. Primeiro, temos que garantir que o cliente não esteja a utilizar outros módulos. Por quê? Porque se estiver a utilizar outros módulos, imagina, eu fiz o backup, mas o cliente utiliza o módulo de vendas, utiliza o módulo de tesouraria. No fundo, quando eu pegar e voltar a repor aquele backup, eu posso sobrepor as informações que o cliente foi gerando e o cliente vai perder informações. No fundo, eu preciso ter conhecimento para conseguir olhar aqui neste aspecto, no caso. E normalmente, no caso dele já ter ou que aconteça, como é que podemos fazer? Se há forma de contornar, caso já tenha lançamentos? Bom, na verdade há sempre formas de contornar. Normalmente os backups, como sugestão, eu acabo sempre deixando a possibilidade de termos ele por 5 dias. Ou seja, o software nos permite
fazer isso. Já agora os contabilistas que acabam tendo os seus computadores e não se Estão a preocupam com isso, sofrer. não sofram calados, no caso, é muito importante a questão dos backups. Por mais que tenhas o teu computador pessoal, mas semanalmente ou diariamente na tua pendrive, podes fazer o backup, vai salvaguardando as tuas informações. Sim, Mas nós conseguimos sim recuperar, porque com a garantia de que os backups têm uma periodicidade de 4 a 5 dias no computador, e eu, por falta de atenção, ter aqui, por exemplo, a reposição do backup e sem olhar que eu lá tenho uma outra área a trabalhar, então nós conseguimos pegar o backup do dia no seguinte, dia seguinte. fazer a reposição. Então, Félix, qual é o melhor horário para fazer o backup? Bom, normalmente vamos depender daquilo que é a dinâmica de trabalho da empresa. Por quê? Porque se a empresa começa a trabalhar das 7h30 às 17 horas, nós podemos aqui, por exemplo, ter o backup agendado no período do almoço, que é uma pausa. Sim, Existem contextos em que, quando o sistema está a efetuar o backup ou a cópia de segurança, eh, pelas informações que temos, o sistema pode ficar pesado. sim. Então, àquela hora do almoço, nós podemos ter um backup programado àquela hora para salvaguardar as informações As que foram geradas no informações. período da manhã. Aconteceu-me durante esse período, né? O outro dia aconteceu-me, eu fui fazer o Exato. backup numa hora que não era adequada e tive aquele. Bom, graças a Deus eu tenho um consultor Félix. Certo. Atenção! E você que não tem o consultor Félix, como é que faz? Mas Isso. para darmos sequência, nós vamos dar um intervalozito e fica aí aguardando. Olá a todos mais uma vez, estamos de volta. Bem, consultor Félix, então, ficamos de dar a continuidade. Exatamente. Pronto, eu dizia que para a questão dos backups, nós, no entanto, podemos sempre ter os backups a serem efetuados no período do almoço, no caso, e podemos também ter os backups a serem programados no final do expediente, de modos a salvaguardar as informações que são geradas após o almoço, no caso. Sim, É verdade que temos algumas exceções, são as empresas que acabam por trabalhar por turno, aí temos que ter o cuidado de também intercalar os backups, mas o objetivo é sempre criarmos mecanismo, num curto espaço de tempo, termos as informações salvaguardadas. muito bem. Então, é importante salvaguardar toda a informação trabalhada durante o período, a semana. Exatamente, né? Então, bem, ia dizer, Félix. Porque no fundo, no fundo as nossas informações acabam por ter um peso muito, mas muito importante hoje, no Sim, caso. E sim. se não salvaguardarmos esse ponto, vamos acabar depois por olhar, não temos as informações, olha, aconteceu isso, aquilo, e hoje a segurança da informação é algo que devemos ter em conta. Bem, Félix, falou sobre ter uma pendrive sempre para fazer. Esta informação também podemos guardar na nuvem? Podemos. A grande verdade é que o software Primavera, por si só, não efetua as cópias de segurança diretamente para as nuvens. Mas nós podemos, eventualmente, com uma outra aplicação, pegar os backups do computador e depois passar para as nuvens. Como também podemos manualmente, se não tivermos uma aplicação para o fazer, podemos manualmente passar a fazer o upload da nossa cópia de segurança, por exemplo, para as nuvens. Para as nuvens. Então, como é que funciona a temática? É importante um contabilista saber trabalhar no Primavera com centro de custos? Muito, muito. Sempre na senda dos contabilistas sofrerem calados. Eu sofri até É, uns anos atrás. Estou recuperada. Fico feliz por isso, né? E É, obrigada. precisamos ajudar muitos contabilistas a pararem de Sim, sofrer calados, sim, no sim, caso. sim, É, realmente.
Nós, na verdade, temos a componente da analítica, né? Que no caso depois acabamos por ter aí os centros de custos. E a verdade é que a maior parte dos contabilistas também desconhecem como terem a funcionar ou como vão utilizar aí os centros de custo, mas é algo que acaba por constar no produto Primavera e acaba por também ajudar naquilo que é o controle a nível daquilo que são os custos das empresas. E tem contabilistas que cuidam de empresas que acabam por estar, por exemplo, no setor industrial, no caso, que há necessidade de ter esse cuidado com os custos. E a grande verdade é que a aplicação nos permite fazer isso. Sim. A aplicação ela nos dá a possibilidade de ajustarmos de acordo à nossa necessidade. No fundo, precisamos ter conhecimento, precisamos ter alguém que nos apoie com isso. Sim. Né? Mas os centros de custos estão ali na aplicação e devem ser utilizados. Né? Utilizados. Infelizmente, nós não utilizamos. Infelizmente. Mas eu, durante o período que tenho desenvolvido essa habilidade em função ao meu consultor aqui, que é eu posso considerá-lo como o meu mentor quando primavera. E com todo o engajamento, eu sinto-me bem mais preparada hoje do que anteriormente. Não é fácil lidar com a ferramenta, porque é muito difícil. Só é difícil para quem não tem a habilidade, quem não conhece. Exatamente. Mas desde o momento que você conhece ele, passa a ter uma afinidade com a própria aplicação. E durante esse período, eu sinto-me bem mais à vontade para trabalhar com a aplicação. Sinto confortável. Claro que sempre há aquela coisita ou outra que eu ainda tenho que ligar. Consultor Félix, por favor, aqui há uma informação que está fora daquilo que são as minhas habilidades e sempre consigo contar consigo. Exato. Mas como é que nós podemos nos sentir confortáveis, visto que até, por acaso estava a esquecer uma coisa, Félix. Os mapas de amortização, também a aplicação dá. Também a aplicação nos dá, é verdade. Por acaso eu estava aqui e parecia-me que havia um mapa que não tínhamos abordado antes de passarmos para a questão dos centros de custo. Exato, a aplicação dá Faz parte também. da contabilidade. É um mapa que está lá, tem toda a informação, só precisa lançar porque também é precisa parametrizar. Realmente, no fundo, uma observação importante para a questão dos imobilizados, o software Primavera acaba por ter aqui uma licença específica para os imobilizados, mas nós temos a possibilidade de dar o tratamento dos imobilizados a nível da aplicação. Sim. No fundo, precisamos garantir que a empresa tenha a licença para este módulo, Sim. no caso, e conseguimos dar o devido tratamento. Mas nós temos essa possibilidade. Temos a possibilidade. Eu tenho ela porque a minha licença era Account Suite. Exato. E estava dentro daquilo que eram os módulos de contabilidade incorporada. Exatamente. Tinha lá equipamento e ativos, certo. Então eu conseguia exportar, até agora consigo, a informação, exato. de forma está lá, não precisa exportar ou então abrir o Excel para fazer o mapa de amortização. Exatamente. E é um mapa que realmente acaba por agregar-nos muito valor. Realmente, e eu continuo na senda de que a nossa informação ela deve ser acautelada naquilo que é um software em si. Sim. Porque se tivermos que consultar a informação contabilística de muitas empresas, é verdade que temos o relatório, no caso, temos aí os relatórios, isso é bem verdade, mas no fundo, quando pretendermos, por exemplo, olhar para aquilo que são as informações que foram geradas ao longo do tempo, a par do relatório, não temos Sim. nada no sistema, temos apenas Sim. um ou outro registro, porque depois tudo o resto foi feito fora do software, então precisamos garantir que toda a informação esteja está acautelada lá no toda software. cautelada e bem conservada. Exatamente. Porque quando já exportamos a informação, isso que disse, acaba por não fazer muito sentido.
Você tem aí uma ferramenta potente, mas depois ainda vai buscar recursos. Exato. Acho que o recurso é aquela que puseram, a extensão, que é o Office Station, não é? Exatamente. Que seria, Uhum. mas também acaba por ser um pouco dispendiosa e há empresas que não conseguem, Félix. Certo. Bom, no fundo, o que que acontece? Quando falamos daqui da questão das licenças, nós sabemos que, pronto, cada produtor de software é um produtor, tem as suas políticas Sim, comerciais, no caso, mas uma outra grande questão que os contabilistas acabam por, no caso, ter aqui como desafio é não conhecer os diversos produtos ou soluções a nível do software Primavera que os possa ajudar sim, nas suas diversas atividades, no caso. sim, Porque o software Primavera tem vários produtos que acaba por comportar vários módulos, no caso. Então, se eu tiver a informação como tal dos produtos, dos preços, eu consigo ver aquilo que vai de acordo à minha capacidade financeira. No sim. fundo, se eu simplesmente ouvir, por exemplo, o Offset Station, que é um produto Primavera, que acaba por também ajudar bastante aquilo que é os trabalhos da E ajuda. contabilidade, principalmente a questão do fecho, né? Nós conseguimos exportar as Sim, notas, as contas, conseguimos exportar aí essa informação e em pouco tempo conseguimos ter essa informação a ser refletida para muitas outras empresas, para os escritores de contabilidade, em vez de termos que sim, passar aí semanas e semanas. E no fundo, o que é que vai acabar por limitar aqui a questão da licença? O número de utilizadores. Mas eu posso, imagina que tem um escritório de contabilidade e somos quatro contabilistas. Eu posso simplesmente usar a licença para 2 utilizadores. No fundo, o que vai me permitir é tirar o relatório e a informação toda que eu preciso do fecho e com 2 utilizadores mudando a empresa e atualizando aquela informação é toda carregada em pouco tempo. Então consigo também gerir essa questão aqui das finanças. E muitas das vezes acaba por ser também uma questão de não termos alguém a nos orientar. sim. Então, eles, acredito que hoje vamos passar a importância de termos mesmo uma capacitação Realmente. na nossa ferramenta. Não só mais do que trabalhar, é aquela componente que disse, não é? O contabilista só fica no debitar e creditar porque quer. Certo. Hoje já há muita abertura para ir buscar capacitação e sair desse conformismo. De igual modo, a ferramenta, a Primavera, você só vai continuar a lançar e a exportar a informação para o Excel para tirar o mapa de fluxos de caixa porque quer sofrer. Sempre a sofrer Que calado. sempre a sofrer calada, então não É, sofra mais. certo. Não precisa sofrer mais. Está aqui o nosso consultor, meu mentor, Então, que também pode ser o seu mentor. é. Acreditem. Bem, Félix, é mais ou menos esta questão que nos assola mesmo. E sei que muita gente vai se identificar com o nosso vídeo, vai se identificar e vai conseguir entender. E isso, eu espero que também sintam a necessidade de melhorar. Realmente, realmente, e precisamos bastante, né? Porque hoje, quando falamos daquilo que é as valências de um contabilista, estamos a olhar em vários fatores, porque Sim, até o conhecimento de um software para aquilo que é o tratamento da contabilidade é um elemento importante a considerarmos. sim. Tem um outro aspecto importante que eu gostaria de realçar, que é a questão da integração dos módulos à A contabilidade contabilidade. a nível do Já software sofri Primavera. muito. Exatamente. Já sofri muito. Hoje já Fel- não fel- fel- sofro. felizmente Felizmente. Pois conseguiu. é, consegui sair do Exato. sofrimento. É Graças a Deus. muito bom e fico feliz por isso. Fico Sim, feliz. sim, E sei que vamos ajudar muitos outros contabilistas também sim, a sim, pararem de sofrer, no caso, porque temos empresas em que possuem, por exemplo, o módulo de faturação, o módulo de tesouraria, o módulo sim, de recursos humanos, e no fundo, o fim último
daquilo que é gerado nestes módulos ou nestas diversas áreas acaba por ser a contabilidade. Sim. Logo, o que é que acontece? Os contabilistas, por não terem o conhecimento que a aplicação nos permite ligar ou configurar estes módulos A à contabilidade. contabilidade, então a informação que é gerada na faturação, depois o contabilista tem que pegar e manualmente lançar as faturas. A Sim. informação que é gerada a nível de recursos humanos, o contabilista tem que manualmente lançar os salários quando a aplicação nos permite ligar os módulos. É verdade que não há obrigatoriedade do contabilista saber fazer as mesmas configurações, mas precisa saber que isso é possível. E uma outra coisa importante, também deixo aqui como uma chamada de atenção. Quando estamos a utilizar um software, nós precisamos explorar o software. Nós precisamos saber o que esse software pode me agregar, o que esse software vai ajudar naquilo que são as minhas necessidades do meu dia a dia. E no caso, é aí onde conseguimos também mensurar aquilo que são os valores a despender para aquele software, no caso. Sim. Porque o software Primavera, com todos os modos integrados à contabilidade, o contabilista chega aí e vai validando a pena, e vai validando a informação, tem o documento em mão, e num clique vai integrando a informação, no caso. Então, acaba por perder tempo. E depois tem outra temática, o contabilista vai dizer, não, mas o meu cliente vai ver que eu não estou a trabalhar. Na verdade, a questão não é o cliente olhar para ti e ver que estás aí a lançar tanta informação que vai acabar definindo se estás ou não a trabalhar, né? Sim. No fundo, hoje nós temos que olhar para as coisas e ter a noção de que quando estamos a gastar muito tempo em processos que podemos simplificar, então nós precisamos mesmo deixar de sofrer, né? Exatamente. Vamos deixar de sofrer, pois, porque não adianta perder muito tempo. Realmente. Nós trabalhamos com o tempo. O tempo é o maior bem precioso que existe. Então, acreditem, vamos otimizar os nossos processos, vamos aprender a fazer a ligação à contabilidade de diversos módulos. Exato. E vão trabalhar melhor. Hoje por hoje, Félix, todo mundo está aí nessa azáfama toda a correr para tentar fazer o fecho porque tem que preencher as notas. Exatamente. Não sei, é um clique, já está tudo feito. Realmente. Só estamos à espera do momento para Exatamente. gerar a informação. E está lá porque a outra parte também, eu trabalho com o Station, outras pessoas conhecem como o OFA. Ok. Eu trabalho com ele, então está tudo feito. Eu não preciso, não vou sofrer. Exatamente. Não há necessidade. Não há necessidade de sofrer, porque está tudo feito lá, Félix. Neste momento vou fazer a migração dos módulos para a contabilidade. Exatamente. É só verificar e está tudo logo fechou. Logo integrado. Fechou. Então, é esta a importância de conhecer e adquirir mais valências. É certo, é certo. Nós precisamos investir em nós para conseguir dar resposta aos desafios que vão surgindo. Porque, no fundo, se não tivermos conhecimento, vamos fazer as coisas por fazer e depois, quando despertarmos, perdemos grandes oportunidades, porque não podemos esperar as oportunidades chegarem para nos prepararmos. Precisamos nos preparar para as oportunidades. Muito bom. Então, é mais ou menos esta questão. Só precisamos focar naquilo que é importante para nós. E como nós precisamos... fala-se muito sobre o sucesso, Félix. Fala-se muito sobre o sucesso e depois eu pergunto, a nível dos contabilistas, será que sentem-se pessoas de sucesso, profissionais de sucesso sem conhecer a aplicação na qual trabalham? Bom, é uma pergunta pertinente, no caso é uma pergunta pertinente porque, no fundo, nós estamos a olhar aqui no software como uma mais-valia para aquilo que é o exercício da profissão contabilística. Sim. E como exemplo, estamos aqui a falar do software Primavera e é de todo que o contabilista consiga olhar para si e ver que
tem tido sucesso na sua caminhada como contabilista, mas no fundo agregou aqui várias valências, no caso, né? Agregou o conhecimento da contabilidade, fora o software, e agregou o software e vai agregando outras valências, né? É o que depois nós acabamos percebendo, não, uau, esse contabilista parece que ele sabe de tudo, parece que ele É conhece verdade. tudo. No fundo, ele procurou agregar equivalências e que acaba por resumir então no sucesso da sua caminhada, né? E Muito cada bom. um de nós pode alcançar estas metas ou estes objetivos. Podemos sim, e é tão bonito olhar. Hoje eu volto a dizer de novo, hoje eu sinto-me tão bem porque eu conheço a aplicação, a minha ferramenta de trabalho, a principal. E em parceria com o OFA, não é? Como muita gente conhece. E, e sabe que dá um sossego, Félix. Dá um sossego. Você sentir que não vai precisar correr porque está a faltar, porque as notas não estão completas, porque falta informação aqui. Porque às vezes, quando nos portamos, às vezes a informação não sai tal e qual como temos lá no programa. Então há necessidade, porque aquilo é só num clique. Você faz tudo lá, pode fechar a aplicação, abrir o Office Station, tem lá toda a informação, carregar e fazer o relatório bonitinho. Está Exatamente. lá e é só submeter. Vai lá Exatamente. o É, processo da assinatura para submissão. exatamente. E tem um outro ponto que é podemos ter contabilistas a passarem aqui a informação de que não, eu até já tentei, mas não funcionou, mas aquilo não serviu para nada. Discordo plenamente com isso, porque tenho experiências, realidades comprovadas e que, inclusive, até hoje tem a aplicação com essas opções a funcionarem corretamente. E, no fundo, nós precisamos validar o ponto que eu explicava, a questão das configurações. Nós precisamos validar esse ponto. O contabilista pode não ter domínio disso, mas precisa validar. O contabilista não pode está a usar a aplicação, está a usar, por exemplo, o OFA, o Office Extension, tem aí um valor que nas notas não está a aparecer conforme aquilo que está, por exemplo, no balancete. Não pode Sim, chegar aí manualmente, não, tem que perceber o que está a se passar. Se sim. não entende, né, fala com quem entende no caso, mas no fundo nós precisamos parar de martelar, como se diz na gíria, Sim, certas é verdade. informações no É caso. verdade. É É. verdade, precisamos parar. Mas a coisa boa, o bom disto tudo é que, graças, temos pessoas com expert Realmente, na matéria realmente. e eu agradeço por ter partilhado e continuar a partilhar aquilo que são as suas habilidades conosco. E nós vamos fazer também aqui uma abertura, vamos dar uma abertura para que os contabilistas que queiram adquirir mais habilidade a nível do software, que é a nossa ferramenta mais utilizada a nível da contabilidade, que procurem-nos, porque nós estamos aqui preparados para vos ajudar a entender e para que parem de sofrer calados, porque nós estamos aqui para ajudar-vos a enquadrar e entenderem melhor como funciona a aplicação, não é, Félix? Exatamente, porque no fundo precisamos mesmo de recorrer à ajuda quando temos debilidade ou quando notamos que temos, por exemplo, aqui alguma coisa a não estar bem, então precisamos recorrer à ajuda e, como disse, né, nós estamos aqui para É, apoiar. é verdade. Bem, chegamos ao fim. A nossa conversa hoje foi super zen, super relax. Antes mesmo de fechar, Félix tem um minuto para poder falar um pouco mais e passar para os nossos seguidores com a forma de como encontrá-lo, redes sociais, contatos, se sentir confortável, pode partilhar e é isso, nosso mentor. Ok. Bom,
A princípio, já mesmo para fechar, no caso, eu quero aconselhar todos os contabilistas, no caso, a olharem para a ferramenta e procurarem ter sempre vantagens ou ver vantagens naquilo que vai fazendo diariamente, no caso. Por outro lado, busquem capacitações, tenham conhecimento para conseguir fazer bem, no caso. Quanto à questão dos meus contactos, no caso, Facebook Francisco Félix FF, Instagram Francisco Félix FF, LinkedIn Francisco Félix FF. Pronto, eu penso que a partir daí, com muita facilidade, conseguem entrar em Conseguem encontrar, contato. sim. E também a ADS, no caso, ADS, né? Porque pois. também estou ligado a Está ADS. ligado a ADS. É por essa forma que eu conheci o Félix e adquiri os conhecimentos que eu tenho a nível da ferramenta do Primavera e Office Station, que ainda estamos aí a ganhar e a adquirir competências todos os dias, Félix. Muito obrigada, Félix, por hoje nos brindar mais uma vez. É como recapitular aquilo que eu já sei e sempre faz toda a diferença. Exato. E eu estou super agradecida por ter aceito o nosso convite de vir para cá e passarmos para os nossos seguidores aquilo que é importante, porque tenho a certeza que a maior parte dos nossos seguidores são contabilistas. Exato. Quem consome o nosso material é contabilista, então é uma forma de ajudá-los. Quizá vamos tentar arranjar uma live para especificar melhor, para podermos passar aquela informação. Nós estamos aqui a passar uma informação meramente oral, mas vamos trabalhar num conteúdo para especificar melhor de como um ponto e o outro, e talvez vocês aí sintam a necessidade de realmente procurarem-nos para podermos fazer uma formação com vocês e ajudar-vos a entender melhor aquilo que é a nossa aplicação de trabalho. Muito obrigada. Quem vos falou é a Domingas Sarimata e já sabem, para nos seguir as nossas redes sociais é o Instagram, é Domingas Sarimata, pessoal. O Facebook é Domingas Sarimata e as contas da empresa são Domingas Sarimata Contabilidade e Gestão e Informação. De igual modo no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, Félix, E por favor. Não esqueçam. Não sofram Calados. Não sofram calados. Nós estamos aqui para ajudar-vos a entender melhor o que é o Primavera. Muito obrigada. Até a próxima. Até já.